alunos. Estamos aqui hoje com o professor Carlos Henrique, que vai nos explicar um pouquinho como é que está sendo, como é que estão ocorrendo os contratos da Fevale no que diz respeito a copiadoras, digitalizações, enfim, todo esse material que nós usamos constantemente aqui no nosso dia a dia e que por vezes fica parece tão distante da gente, né? Essa relação contratual. Nós vamos dar uma analisada aqui, conversar com o professor a respeito de como isso funciona na prática. Então, tudo bem, professor Carlos? Olá, Rafael. Olá, alunos. Qual é o cargo que o senhor exerce aqui na Fevale? Atualmente eu sou professor, vamos começar se apresentando, eu sou o professor Carlos Henrique Schwartz, eu sou professor do ICSA também, do curso de Administração de Empresas, e a minha disciplina é lá no final do semestre, no final do curso, Gestão da Tecnologia da Informação. Além da minha carga horária em sala de aula, eu estou também ocupando o cargo de gerente de TI da universidade. Interessante. Como é que é feita essa questão da gestão desses equipamentos da tecnologia da informação aqui na Fevale? Existem quais tipos de contrato o senhor, como administrador, verifica existentes? Bom, nós temos diversas situações. Aqueles equipamentos que os alunos utilizam dentro de sala de aula, nos laboratórios de informática, aqueles equipamentos que a parte administrativa da instituição utiliza em seus escritórios, em suas salas de trabalho, eles são oriundos de um contrato de negociação de compra e venda. Então, nós vamos ao mercado e fazemos a cotação de equipamentos com a configuração que nos é implícita para trabalhar. Tá? Pontualmente, a respeito de impressoras e de scanners, então equipamentos utilizados para digitalização, atualmente nós estamos trabalhando com um sistema de locação de equipamentos. Tá. Em alguma ocasião, assim, desde que o senhor se encontra nesse cargo, nós tivemos algum contrato de comodato? O contrato de comodato ele foi firmado, buscando na nossa memória aqui, talvez há 10 anos atrás, quando nós precisamos buscar um servidor junto a um dos fornecedores de hardware, de um servidor bem específico e um servidor de grande capacidade, que naquele momento, para a instituição, para a Fevale, nós não tínhamos a condição de, por exemplo, fazer a aquisição dele. Foi negociado naquele momento um contrato de comodato por 5 anos. Há 10 anos atrás, então o contrato já se findou. Foram para 2 situações bem pontuais de 2 servidores. Né? E como é que funciona o dia a dia, a manutenção, o suprimento desse equipamento em relação a toner, em relação à manutenção assim, do dia a dia? Quem é o responsável por isso? Com relação às impressoras, está tudo coberto dentro do contrato de locação. Contrato de locação que envolve toda a manutenção, qualquer peça que por desgaste ela pare de funcionar, é acionado um suporte que é da empresa que locou as impressoras e o abastecimento também de toner também é feito é previsto e é fornecido pela empresa que nos fornece a locação. Na verdade, o contrato de locação não existe a fixação, vou me adiantar talvez um pouco nas tuas perguntas, né? O contrato de locação não fixa um valor mensal fixo de locação das impressoras, dos equipamentos. Ele é fixado baseado no consumo ou no uso desses equipamentos. Então, se eu imprimir em um equipamento 1000 cópias, se eu conseguir fazer 1000 cópias, 1000 impressões ou 1000 digitalizações, eu vou pagar 1000, a unidade monetária, vezes o valor que eu fixei em contrato, né, que está fixado em contrato com essa fornecedora. Né. No caso desse contrato antigo lá que o senhor comentou, como é que era o comodato puro e simples? Como é que era essa negociação com essa empresa? Havia alguma contrapartida ou não? Neste contrato de comodato, pontualmente desses 2 servidores não existia, porque eles faziam parte de um projeto que o fornecedor desse servidor tinha interesse nos resultados e obteve isso. Mas ele não constava no comodato, ele constava sim numa peça de acordo de pesquisa entre a universidade e o fornecedor desse servidor. Então, o servidor veio para cá na forma de comodato.
para viabilizar uma determinada pesquisa. Era um contrato gratuito. Gratuito. Diferentemente agora das novas formas de contratação. De locação, sim. Que tem essa remuneração. Se nós, por exemplo, nos meses de janeiro, ou mais pontualmente no mês de fevereiro, entre janeiro e fevereiro, onde existem as férias, né, dos estudantes, onde realmente pega um período de 30 dias que o movimento dos alunos frequentando a universidade cai, a nossa quantidade de cópias e impressões cai violentamente. Neste momento, a gente remunera o fornecedor com a quantidade que foi impressa. Se algum ano esse número fosse 0, né, não imprimíssemos nada, não copiássemos nada, nós não teríamos nada a alcançar para o fornecedor, seria 0 também o custo. Né? Não existe uma parcela fixada. E caso, não que os nossos alunos vão fazer isso, né? A gente sabe que os nossos alunos são muito educados, usam muito bem o nosso material, mas caso haja um mau uso desse equipamento, sobre quem recai a responsabilidade pela manutenção? Isso assim até não é tão improvável. Muitas vezes os equipamentos recebem cafezinho, né? As pessoas, ou um copo d'água é derramado em cima de uma impressora ou em cima de um equipamento que é alocado. Ou às vezes a gente até encontrou um chiclete, né, dentro de uma impressora, né? Nestes casos, o valor desta manutenção é coberto pela universidade, não está no contrato. Né? Pode chegar a danificar a peça, que é o 70% do equipamento, que é o cilindro que faz a impressão. E aí nós estaríamos arcando com 70% do valor de uma impressora naquele mês. Né? Então, quanto aos prazos desses contratos aqui firmados pela universidade, eles trabalham de que forma? Com um prazo determinado ou é comum haver um prazo indeterminado? Não. Justamente para procurar acompanhar as evoluções tecnológicas que o mercado está oferecendo e as evoluções financeiras e econômicas que o mercado evolui, os nossos contratos de locação são fixados para 2 anos. Então, ao final de cada período, é feito todo um processo de tomada de preços, não é uma licitação, mas é uma tomada de preços com os fornecedores que têm a solução que a gente está buscando no mercado. Né? Ao final do contrato, esses bens são devolvidos ou eles retornam para o patrimônio da própria universidade? Como faz parte de um contrato de locação, esses equipamentos não são da Fevale, eles retornam ao fornecedor, eles não ficam aqui. Se houvesse a troca de fornecedor, o fornecedor que perdeu o contrato vai retirar as impressoras e o novo fornecedor vai trazer novas impressoras que foram negociadas. Como o senhor comentou antes, o mesmo ocorreu em relação ao comodato lá firmado daqueles servidores. Exatamente. Excelente. Então, assim, pessoal, a nossa entrevista com o professor Carlos serve justamente para fazer aquela conexão entre o nosso estudo dos contratos em espécie, entre o que nós temos dos contratos típicos previstos no Código Civil, né, aqui no nosso caso, para fazermos uma comparação clara e para nós vermos, inclusive, que isso não é tão complexo assim de se visualizar na prática, a diferença entre um contrato de comodato e a diferença entre um contrato de locação de coisas. Então, a gente agradece a disponibilidade do professor Carlos em contribuir com o nosso EAD. Deem uma revisada no material, verifiquem e façam esse comparativo entre a locação de coisas e o comodato e vejam que justamente o ponto que vai diferenciar um do outro é a remuneração. Enquanto o contrato de locação ele é oneroso, o contrato de comodato é uma forma de empréstimo, vai ser um contrato gratuito. Ok? Então, fechem lá com a leitura do nosso material. Bons estudos!